Fala galera, estamos aqui com mais um episódio do Além do Óbvio. Dessa vez, acho que vocês vão perceber aqui, nós estamos sem o nosso grande parceiro aqui, o nosso grande apresentador aqui, Bruno Musa, monstro sagrado da economia, que não está aqui hoje por um grande motivo, um belo motivo. Nasceu ontem o filho dele, Lorenzo, veio ao mundo, mais um corintiano, mais um para se juntar aí ao bando de loucos. Então, bem-vindo, Lorenzo. Parabéns aí, Bruno, Maíra, que venha com muita saúde e com muita felicidade para nascer aí nesse meio liberal e libertário, né? É isso aí. Bom, eu sou o Fábio Lima, vocês já me conhecem. Hoje nós vamos tocar esse episódio aqui solo. Tô com o meu grande convidado aqui, que é o Gustavo Strobel. Tudo bem, Gustavão? Tudo ótimo, tudo legal. Obrigado por ter vindo aí. Isso aí. Bom, para quem assistiu o último episódio, viu que nós temos agora alguns patrocinadores, né? A gente já tinha alguns antes, mas queria enfatizar aqui que a Strobel América é o nosso patrocinador master. Nós estamos com o Gustavo aqui. O Gustavo é CEO da Strobel América. Eu vou poupar aqui de falar e vou passar a palavra para você. O que faz a Strobel América? Então, basicamente, nós somos o escritório da Invisa, que é um escritório de advocacia americano, né, do Jake Tomaluga. Nós representamos ele no Brasil para ajudar as pessoas a ganhar o green card deles, né? As pessoas ganham o green card para morar nos Estados Unidos. Como eu estava falando antes, nós só lidamos com drogas mais pesadas. Green card para cima, a gente não faz visto de turismo, né? É claro que às vezes a pessoa, se ela fica um tempo legal nos Estados Unidos, ela precisa fazer um processo chamado perdão, waiver, né? Que daí você precisa marcar um horário no consulado, no estilo do visto de turismo, daí a gente ajuda ela, claro, né? Mas o nosso negócio realmente é ajudar as pessoas a pegar o green card para morar e trabalhar nos Estados Unidos, seja um empresário, seja uma pessoa qualificada, que agora, ultimamente, desde 2017, teve uma nova versão da legislação de imigração americana que permite pessoas que têm bacharelado e 5 anos de experiência, que têm uma formação educacional, ter um acesso ao green card com mais facilidade. Isso é mais recente, então. É bem recente. Do bacharelado? É recente, é 2017. Até 2017 você tinha que ser... Puxa só um pouquinho aqui, tá bom o áudio de produção. Tá bacana? Mais próximo Só aqui? puxa mais um pouquinho. Boa. Ok. Então, você sabe essas coisas, hein? Boa. Aí. Até 2017 tinha, eles chamavam do Einstein Visa, que é o visto Einstein, para pessoas muito inteligentes, PhDs e tal. E em 2017 eles fizeram uma decisão dentro da imigração americana para possibilitar que pessoas que tivessem um projeto de mérito nacional também competissem por esse visto. Ou seja, você não precisa mais ser o Einstein, não precisa ser um cientista, um PhD, você pode ser uma pessoa com bacharelado, mas que tem um projeto de interesse nacional para os Estados Unidos. Esse visto está muito famoso agora, se chama EB2NW, mas o que mais está famoso também são as várias narrativas do que é esse visto. Infelizmente, as pessoas não costumam ler o site da imigração americana, então elas fazem várias versões do que é, e daí começa a entrar nessas aquelas narrativas, né? Hoje tudo é narrativa, né? Então você vai ouvir falar assim que esse green card é muito fácil, que você é super elegível porque você tem um currículo fantástico, mas não é só currículo, tá? Você tem que ter um projeto de mérito nacional para você ganhar esse green card mais fácil. Ganhar seria o quê? Você vai submeter isso para avaliação de algum órgão americano e vocês montam essa tese. Exato. Não é um pedido simples, tá? Acho que é de 400 a 600 páginas, mais ou menos. A gente tem que apresentar, a pessoa que está pleiteando, tem que ser customizado, não é copy-paste. Você tem que fazer uma coisa customizada, tem muita responsabilidade, porque cada documento vai ser verificado. Quantas páginas você falou? 400 a 600. É mesmo? Porque você tem que provar o mérito. Droga pesada mesmo. Olha, são umas 6 pessoas para fazer um pedido, né? A gente tem um escritório, a pessoa que vai cuidar de traduzir e certificar os documentos do pleiteante, né, do aplicante. Tem uma pessoa que vai preparar o business plan ou personal plan, que faz parte desse projeto de mérito nacional. Tem também uma pessoa para ajudar na elaboração de cartas de referência, porque o governo americano, esse oficial da USCIS, que é o governo americano, ele não pode se fiar na tua palavra. Você tem interesse em ganhar green card. Então ele quer testemunho de pessoas falando sobre você que tem um currículo acima da média para endossar que você pode ajudar os Estados Unidos de alguma maneira. Então não é uma coisa simples de se fazer, sabe? E ainda mais, também tem a questão da linguagem americana, que é um estilo de escrita
que você tem que ser específico, mas ao mesmo tempo profundo. E o nosso estilo latino-americano é mais generalista, vago, várias voltas. Às vezes coloca uma receita de bolo no meio ali para parecer que é grande, né? Sim. Então, a escrita americana é muito importante nesse processo, tem que ser muito objetiva. Então, um escritório especializado em green cards, com um advogado americano junto, realmente ajuda muito as chances de aprovação. Tem advogados brasileiros trabalhando nisso também, tem pessoas que não são advogados, os famosos consultores, né, que estão também trabalhando com isso, mas o que importa realmente no final é que a tua escrita seja feita por uma equipe que tem experiência, né, ajuda muito a aprovação. Que seria exatamente esse projeto de mérito aí? Vamos trazer para um cara comum aí, tipo, quais são os requisitos? Tem que ter bacharelado, tem que estar 5 anos? Então, isso é muito interessante a sua pergunta, tá? Porque dependendo da igreja que você for bater, eles vão falar assim, ó, você tem que rezar para Maomé, pro leste, ou para Jesus Cristo pro norte, mas cada igreja fala uma coisa diferente, né? Então, isso é uma coisa muito importante, assim, para quem tá assistindo a gente, assim, os Estados Unidos não tem interesse em deixar claro quais são as regras. Por quê? Porque os Estados Unidos é o último bastião de liberdade econômica. Eu tenho clientes ganhando 10 vezes mais lá do que ganho aqui. Eu tenho um cliente que era contador no Brasil, ganhando $10.000 por mês, entregando o pacote da Amazon, na Califórnia. Então, isso não está acontecendo só com brasileiros, né? Depois da pandemia, depois da revolução da era digital, todos os países querem ir para os Estados Unidos, todos os habitantes do planeta querem competir por um green card. Então, a USCIS, ela tem o trabalho de selecionar os melhores candidatos, mas ela também sabe que se ela baixar o muro... Inunda ali. Inunda. Então, pela legislação deles, pela constituição deles, eles têm que admitir imigração, porque os Estados Unidos foi feito de imigrantes, certo? Só que ao mesmo tempo eles têm a noção que se eles deixarem a porta muito aberta, acaba os Estados Unidos. Então a gente costuma falar que tem aquela passagem da Bíblia, né? A passagem para o reino dos céus é uma porta estreita, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, o que é mérito nacional? Eles têm um texto vago chamado Matter of Dinosaur, que é o texto que rege isso aí. Tem umas 8 páginas, e eles não são específicos de propósito para eles terem o poder discricionário de, se não gostar do Fábio, por exemplo, assim, Fábio, esqueça, dessa vez tente de novo, né? Então não tem assim, você precisa A, B, C, D e você vai ganhar. Tem umas diretivas lá, só que eles sempre fazem essa frase assim, nós podemos considerar esses princípios, mas não nos ateremos a eles. Eles escrevem assim, sabe? Então, o mérito nacional, W2NW, né? National Interest Waiver, dispensa para o mérito nacional. O que eles estão dispensando? Estão dispensando você ter um sponsor, ter um patrocinador, um cara que vai te dar uma oferta de emprego e trabalho. Esse caminho está quase que bloqueado nos Estados Unidos, porque... É um caminho mais tradicional, assim, para um brasileiro... Não é tradicional porque não está funcionando, tá? Vou dizer por quê. Não era, assim... Talvez muito tempo atrás. O que acontece? Custa uns $15.000 para você provar para o governo americano que não tem nenhum americano que faça a tua função lá. Ah, pode crer. Tá? Inclusive, a gente conversou em outra ocasião e eu falei que esse é um visto que eu quase cheguei a tentar no passado, há uns 8 anos atrás. Depois eu falo os motivos pelos quais eu não segui adiante aqui nesse visto, mas era isso. Era que teria que ter uma tese que eu era um cara tão bom na minha função de que eles me concederiam visto por isso. É isso. Eu já te diria até que essa tua tese é uma tese que funcionou até 2019, na minha opinião. Se você bater em outra igreja, pode ser que eles falem que essa oração ainda alcança os ouvidos de Deus. Não mais. Tá? Mas a minha opinião, na minha prática, que eu vejo no dia a dia, só você alegar que está faltando a profissão é uma coisa do passado. Está faltando um profissional da minha área lá, então eu mereço o green card. Eu acho que hoje isso não vai provar tão fácil, né? Mas o que acontecia antes? O EB2 normal. O EB2 normal tem um patrocinador... Só um parênteses, Gustavo. Nem era o green card na época, era um visto. O visto leva o green card. Esses vistos de imigrante, eles levam o green card. Você primeiro ganha o visto, você faz uma entrevista que é para ser mais administrativa, não é para ser qualificatória, tá? Até isso está mudando um pouco hoje em dia. Mas você, depois desse visto, você entra nos Estados Unidos, chega o green card no escritório do teu advogado americano ou no teu escritório, na tua residência, né? Mas o processo normal qual que era? Você tinha um patrocinador. O que os americanos perceberam? Peraí. Se tiver um patrocinador, a gente deixar o neguinho, o cara lá, o imigrante, pagar o processo, vai estar cheio de gente. Então vamos bolar uma regra. Só pode pagar o processo o empregador. Processo de $15.000. Então imagine você, empregador americano.
bom, eu tenho que pagar $15.000 para ter esse cara aqui para trabalhar na minha pizzaria ou para trabalhar na minha empresa de engenharia. O processo demora 18 meses e custa $15.000 que eu tenho que pagar. Se eu não pagar, é ilegal e eu posso ir para prisão. Sabe uma coisa? Eu prefiro não fazer. Prefiro buscar alguém no mercado interno aqui e boas. Ou alguém que tem o EB2NW. Alguém que sozinho, um imigrante sozinho, pode pleitear o EB2NW por dispensa em mérito nacional. Ou seja, se Que é a você tiver... especialidade da Strobel. Exato. E de outros escritórios também, né? É o visto favorito do momento, porque você não precisa ser famoso, você não precisa ser o último bolacha do pacote. Tá? Existe um outro visto chamado EB1A, até a gente vai falar outro dia com o Paglia, né? Daniel Paglia, que ele foi para o EB1A quando você é o último bolacha do pacote. Aí você é o melhor da tua área. Né? Então o Fábio Lima, por exemplo, é o cara que tem o maior podcast do Brasil. O Bolsonaro vem lá falar com ele, né? O Bruno Musa é o cara, todo mundo tá falando nele. Aí você tem muitas visualizações, assim, vocês aí poderiam se qualificar para o EB1A, né? Mas o B2NW, ele é interessante porque você precisa ter um bacharelado e 5 anos de experiência, ou seja, quase todo mundo você conhece, você foi à universidade, todos os seus colegas que estudaram com você se qualificam para pleitear. Aí quando chega no mérito nacional, aí começa a coisa das igrejas. Você foi, bateu na porta do escritório, que eles falaram que estavam precisando da tua profissão, não estavam falando isso? Cara, isso é fraco hoje em dia. Eu não trabalho dessa maneira mais, tá? Eu nunca trabalhei, na verdade. Só teve uma vez que uma dentista me torceu o braço, falou assim, eu tô pagando, então faz do jeito que eu quero. Daí tava no começo, eu falei assim, tá bom, beleza, tá me pagando do jeito que você quer. Foi negado, tá? E o oficial... Em cima da profissão. Isso, especificamente o oficial falou na resposta no denial, falou assim, falar que tá faltando a profissão não é argumento para mérito nacional. Porque se você for ver esse Matter of Dinosaur, eles falam que você tem que ter um projeto que vai ajudar os Estados Unidos, Fábio. Tem que ser um projeto teórico, você não precisa colocar $1 lá. Ó, aí começa já, o cabecinho brasileiro já começa a dar tilt, né? Peraí, eu vou fazer um empreendimento, mas eu não preciso colocar $1. É isso mesmo. O americano gosta de gente que pensa grande. Gosta de Elon Musks. Você não precisa ser Elon Musk, mas você precisa ser um musquinho. Se você olhar no espelho, eu vou achar aquele musquinho dentro de mim agora. Você precisa se apresentar de uma maneira favorável ao mérito nacional, né? Dá um exemplo aí de um case real, assim, de um case real. Projeto de mérito. Não precisa citar nome das pessoas. Não, mas... não posso, né? Eu vou falar um projeto de mérito que estava funcionando e não está funcionando mais, tá? Mas funcionou, por que isso? Porque de tempos em tempos a imigração ela muda de ideia, né? Mas teve uma economista que ela queria fazer compliance, um software de compliance para ajudar o governo a arrecadar impostos, por exemplo, né? Eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu dou 50%, nota 5 por isso aqui. Porque isso é um micro Musk. É um Musk normal. Né? É uma coisa meio quase padaria. Tem gente fazendo compliance nos Estados Unidos hoje em dia, tá? Sim. Mas a gente preparou o pedido dela, foi aprovado. Isso é uma coisa importante desse pedido, tá, Fábio? Os oficiais variam muito. Dependendo do oficial, ele aprova um projeto de economista de compliance. A gente teve um outro caso de um economista que não aprovou. Para a mesma área de mérito. Tá? Cara, como qualquer imigração no mundo, né? A gente já viu casos aí que, sim, às vezes até visto de estudante, um cara nega, o outro aplica com a mesma coisa e passa. Sim. Essa cabeças diferentes lá dentro. Essa variação. Embora existem áreas de mérito nacional que os Estados Unidos têm um tesão tão grande por aquilo que o oficial... Obviamente, a maior parte dos oficiais dá o mérito. Essa é a nossa expertise daí. Quando a gente tem um volume de 30, 40 pedidos por mês, de várias profissões, a gente começa a perceber, peraí, ó, para fisioterapeuta, isso aqui está passando. Para o cara de TI, esse não está funcionando mais. Agora, esse outro aqui está funcionando bem. Está aprovando direto, sem RFE. RFE é quando bate na trave, daí o oficial quer mais provas, né? Tá. Então a gente começa a perceber que tem uma área quente, também é o nosso know-how, o nosso peixe daí, né? Daí, se alguém está assistindo a gente quiser saber o melhor projeto de mérito nacional para a profissão dele, o ideal é customizar para a pessoa, tá? Era aí que eu queria chegar. Vocês ajudam a pessoa interessada no Green Card a construir esse projeto de mérito. Com certeza, a função é essa. Mas tem tanta narrativa na internet que eu já ouvi de advogado americano falando assim, eu não posso ajudar no mérito nacional porque isso é ilegal. Desculpa, mas o cara inventou isso pro cara não trabalhar. Porque dá trabalho, tá?
Dá muito trabalho. Dá, 600, falou, 600 porra, páginas. 400, 600 páginas aí, imagina. Cara, o que dá mais dificuldade é você traduzir essa coisa cultural americana, que a pessoa pode pensar grande, entende? Olha, isso é americano, é um projeto teórico de empreendedorismo. As regras dizem que você não precisa ter sucesso nesse empreendimento. Aí tem narrativas, tem outros escritórios que falam assim, não, você tem que executar o projeto. Aí a pessoa fala assim, não, eu só sei fazer padaria, então eu vou propor uma padaria. Aí o oficial vai ler lá, padaria tá cheia. Então, se você está assistindo aqui o nosso podcast aqui, ouvindo a gente, e você quer aplicar esse visto sozinho, às vezes, né? A minha recomendação é pensar grande, porque pensar normal não é mérito nacional. Mérito nacional é algo que vai ajudar os Estados Unidos de alguma maneira. Isso está no Matter of the Unsung muito claro. Seja um avanço em ciência, eles têm um tesão muito grande com tecnologia, mas não precisa ser só área tecnológica, tá? Mas é legal você colocar umas nuances de tecnologia, ajuda muito, né? É claro que o nosso escritório vai ajudar a preparar esse pleito dentro, né, da legalidade. Você não pode colocar documentos falsos, você não pode pagar entrevistas. Eu já tive cliente que pagou por entrevistas com Globo, UOL e tal, só para parecer que ele era mais importante no Brasil. Tá zoando. Não aconteceu, né? Infelizmente. Eu soube depois, né? Mas assim, tá no nome dele, né? Ele escolheu isso, né? Se um dia isso vier à tona, ele perde o green card. É fraude. Sim, sim, sim. Cara, Curioso. é muito emocional a fronteira dos Estados Unidos, Fábio. É muito emocional. As pessoas estão dando rim direito. Eu gosto dos Estados Unidos. Eu amo os Estados Unidos. Eu amo desde que tinha 18, 19 anos, a primeira vez que fui para lá. Eu tenho residência fiscal nos Estados Unidos, né? Tenho escritório lá. Mas eu não... Eu até acho assim que o pessoal às vezes exagera, assim, sabe? É muito por emoção, assim, o Nirvana, o Eldorado, vou vencer na vida. O ideal seria a gente... Você que viajou por vários países sabe o que eu tô falando, né? A gente amadurecer isso melhor, né? É que no fim a gente vê assim que, cara, não tem o lugar perfeito, né? Não. A gente vai ter prós e contras, enfim. Eu morei na Austrália, morei na Espanha, escolhi estar no Brasil por N motivos, mas tenho claro na minha cabeça também, por exemplo, que não é o lugar que eu quero envelhecer. Então, assim, cara, depende muito da tua época de vida, das tuas aspirações profissionais. Tem muita coisa envolvida para definir se esse país é bom ou se esse país é ruim. Mas eu acho que quando você pega muitas variáveis e põe no pacote, Estados Unidos é forte. Sem dúvida. No critério de decisão, né? Uhum. E vai ser mais forte para uns e menos forte para outros. Sem dúvida. Uhum. E tá tudo bem. Cara, tem um psicólogo, um velhinho espanhol que se radicou no Brasil. Olha só, ele saiu da Espanha e escolheu o Brasil para viver. Na década de 60. Ele entrou... Naquela época não tinha imigração no Brasil, você sabe disso, né? Você não tinha visto nem nada. Chegava e entrava. Chegava e entrava. Ele chegou em São Paulo, o cara falou assim, você é espanhol, eu não vou deixar você entrar. 1960. Ele voltou no mesmo avião, olha esse espanhol, olha esse cara. Pegou um outro voo pro Rio de Janeiro, entrou, fez família e vida, hoje vive lá em Curitiba, lá no sul, né? E esse cara falou uma vez pra mim assim, eu perguntei pra ele, porque acho que você tem uma alma meio nômade, que nem a minha, né? Eu perguntei pra ele, Lima, o nome dele é Lima também, Lima. Ó, Espanhol. E ele chegou e falou, eu perguntei pra ele assim, Lima, como que eu descubro aonde é o melhor lugar para eu viver? Aí ele falou, deu a seguinte frase, velhinho, aonde você se sente mais íntegro. Que resposta mística, né? mística. E cara, vai ser... completa, né? Se você falar com 20 pessoas, você vai pegar 20 respostas. 20 respostas, totalmente. Eu gosto muito do Uruguai, por exemplo, eu não moro no Uruguai atualmente, eu gosto lá por negócios e tal, mas eu sei que nenhum brasileiro vai querer morar no Uruguai. Poucas pessoas vão querer morar no Uruguai, eu acho. Por quê? Porque o dinheiro é curto lá. O dinheiro é apertadinho. Nos Estados Unidos você ganha 10 vezes mais, né? Então a pessoa média brasileira fala, cara, América, é América, cara. O que você tá falando do Uruguai? Do American Dream e tal. Você teve lá no mês passado, não teve? Nos Estados Unidos? No Uruguai. No Uruguai, sim. Meio velho, meio caindo nos pedaços e tal. Cara, o pessoal quer ver carrão, o pessoal quer ver viaduto enorme, prédio de vidro, não quer ver Uruguai, aquelas coisas lá. É que assim, eu adorei lá, mas eu adorei por motivos completamente diferentes do que eu adoro os Estados Unidos. Também. Isso é muito louco, que é o lance de não ter uma verdade absoluta. E a gente tá falando do Uruguai. Isso.
Aham. Não, acho que são os Estados Unidos para o Uruguai. Mas Aqui a gente sim, passeia, por isso tá o mapa aqui, a gente sim, sim. vai passeando. Mas, cara, que eu tava falando, eu adorei o Uruguai, assim, mas eu acho que tem nada a ver com os Estados Nada a Unidos. ver, nada a ver. É o Né? oposto. É E, o oposto total. e acho que as pessoas ainda precisam clarificar muito assim, a ideia de, tipo, tá ficando muito claro por que as pessoas querem sair do país, mas precisa entender um pouco mais claro para onde elas querem ir. Com E aí tem certeza. mil Com certeza. variáveis aí, né? Com certeza. A Europa também está mudando muito, né? A Europa não é a mesma Europa da década de 90. Muito. O meu sócio está agora... ele estava fazendo um tour pela Europa até para ver onde ele queria morar, né? Onde ele vai crescer, onde ele quer criar os filhos dele. Ele quer ter família e tal. Por incrível que pareça, o Uruguai para ele ainda ele acha melhor que a Europa agora, mas tem que ver que a cabeça dele é uma pessoa que mora em vários países. Ele tem passaporte europeu já, tem residência em Portugal. Ele é americano. Não, ele é brasileiro que agora tem passaporte na Europa. A gente tem um escritório em Portugal. Verdade, vocês têm em Portugal também. Trabalhou muito tempo em Portugal. Mas tem o teu sócio americano, que é o Jake. Sim, o outro advogado americano é o Jake. Tá. Né? Ele é responsável pela parte dos Estados Unidos, a parte legal. Mas o que ele viu? Ele viu que a Europa agora está tendo uma... O problema da Europa é que tem muita burocracia para tudo. Eles estão sem casa para alugar, não tem moradia para alugar. E ao mesmo tempo eles estão com uma fronteira meio aberta, meio porosa, está vindo muito imigrante, que eu não tenho nada contra isso, né? As pessoas são seres humanos, querem achar um lugar Claro. ao sol, claro. Mas eles não têm casa, não têm moradia, não têm estrutura, eles vão ter alguns choques É um culturais. problema a ser resolvido, né? Assim, Sim. independente de favorável ou não à imigração e tal, mas assim, principalmente ali, É uma questão. Itália, Espanha, Portugal, é uma questão que está em evidência. Sim, e uma curiosidade, eles não gostam de ficar em Portugal, os migrantes, né? Porque Portugal tem um salário pequeno. Então, normalmente eles vão para a Alemanha, Suécia, onde eles têm mais direitos, né? Ganham melhor, né? Na condição de refugiado, né? Então, a conclusão dele foi que a Europa, ela está não sabe qual vai ser o futuro da Europa, e ele até está preferindo o Uruguai e depois Portugal do que até a Alemanha, França, Holanda. Inclusive o Uruguai, cara, voltei agora, né? Minha cabeça tá fresquinha. Ele tem muito mais uma pegada de Europa do que de América do Sul. Ah, sem dúvida. Né? Concorda? Dependendo do bairro que você anda também, né? Sim, mas assim, no geral, né? Se tiver que generalizar o Montevidéu, vai. Sim. Uhum. Eu senti tem muito mais semelhança, assim, com a Europa do que com o estilo sul-americano e tal. Nessa pegada, se você tem uma personalidade que acho como a tua e como a minha, e assim, não vamos dizer minimalista, mas frugal, tipo assim, eu me contento com um carro. Isso é meio louco pro brasileiro, né? Talvez o brasileiro quer ter 3 carros louco Tesla. mover, tá bom. Isso. Se você é um cara uma mentalidade mais frugal, a Europa e o Uruguai talvez seja mais interessante você que os Estados Unidos, porque a vida das pessoas é mais calma, mais tranquila, as pessoas conversam mais, as pessoas são mais latinas, são mais emocionais, né? A pessoa se contenta com pouco, né? Lá em Portugal, por exemplo, eu vi muitos lugares onde o hobby da pessoa era tomar um café de 50 cêntimos de euro. E ela morava num quarto, Concordo plenamente, inclusive eu falo para as pessoas aqui que o que me deixava mais feliz, assim, na época que eu morei em Barcelona, era que a minha vida era muito simplificada. Eu tinha 5 contas. Vamos começar pelo começo, né? Eu fiquei 2 anos lá sem ter a menor necessidade de colocar a mão num carro. Cara, isso é libertador. Pra mim, por exemplo. Eu também gosto disso. E aí você tem aluguel, as contas da casa, supermercado, o ticket do metrô, que eu pagava 40 euros e rasgava a Barcelona inteira. E assim, a infraestrutura é muito boa de transporte e tal. E lazer. Então, tipo, é simples. Aqui, cara, parece que você paga um boleto todo dia. IPVA, não sei o quê, não sei o quê. É uma loucura. Eu pago um boleto todo dia. É isso mesmo. Então, é muito complexo aqui. E você lida com outros temas. Segurança, não sei o quê, trânsito. A gente pegou trânsito agora, ficamos empacotados aqui na 23 de maio. Então, assim, lá, essa era a grande vantagem para mim. A vida era mais simplificada lá. Por outro lado, meu modo de ver, e aí tem pessoas que discordam, eu entendo que a Europa está num declínio.
Então, assim, tem prós e contras. Se o cara tem uma fonte de receita de fora, escolhe e fala, cara, eu quero viver na Europa ou eu quero viver no Uruguai, eu acho que é sensacional, né? Bem por aí. Teu ingresso vem de fora e você vai viver muito bem lá. Como viveria bem, por exemplo, na Argentina. Ah, a Argentina tá fodida. Mas, cara, é um puta país, tem uma certa infra, e você Pega com o uma, melhor bairro lá, pega a Recoleta ali de Buenos Aires. Né? pega você com uma grana, uma receita em dólar, vivendo na Argentina, Sem dúvida, hey, sem dúvida. Isso é uma tendência até. Eu sei que o Rafael Lima teve aqui umas semanas atrás, né, da CETI, né? E ele falou isso uma vez, já há um tempo atrás, e acho que é uma coisa muito chocante para o brasileiro. Ele falava assim: não vá para o país de marca A, não vá comprar Prada, compre na baixa. uma Nike, não compre Prada, vá numa intermediária. Ele falava em Hungria, umas coisas assim, né? Ele falou isso no episódio aqui também. Ele falou aí também, então assim, ele tá pensando da mesma maneira. E o Nomad Capitalist, que é aquele gringo, né, que até trabalha muito com essa parte com os americanos, né, ele fala muito disso. Ele tem casas em Colômbia, isso é muito radical brasileiro, Colômbia, Geórgia e Malásia. Ele não... Caralho. Por que ele fala? Que o Canadá tá muito caro. É uma marca. Ele fala assim, você tá comprando uma marca, cara. Se você gosta de uma roupa de marca pela marca, manda ver. Se quer botar no Facebook, você é canadense, vai pro Canadá. Nova Zelândia, vai pra lá. Agora, os impostos que você vai pagar, às vezes os impostos que você vai pagar, até mesmo o green card americano, quem está assistindo a gente tem que saber aqui, os Estados Unidos taxam o mundo inteiro. Os Estados Unidos, junto com a África do Sul, são os únicos países que taxam tudo que se tem no mundo inteiro. Você se tornou posse e propriedade dos Estados Unidos. Então você tem que saber se você tem muitos recursos no Brasil, a não ser que você queira fazer evasão de taxas, de impostos, como é que chama isso? Acho que é tax evasion. Sonegação. Sonegação, né? Não quiser contar para os Estados Unidos, você tem aqui uma fazenda de 2 milhões de reais no sul, sei lá, ou no norte, não sei onde, você vai ter que pagar imposto. Eu tive um cliente, na época que eu trabalhava no Canadá, muito tempo atrás, que ele tinha empresa no Brasil e ele queria fazer tudo certinho no Canadá. Sabe quanto ele pagava de imposto no Canadá por mês do que ele ganhava no Brasil? 8 mil reais. Por mês. Depende também do... Qual o tamanho do... Desculpa, licença poética aí. Qual o tamanho da pica do cara, né? Sim, ele é empresário, né? E ele estava no Canadá, ele queria morar num país do primeiro mundo, só que o ticket O ingresso price... dele vinha no Brasil. As receitas eram no Brasil. Isso, e ele queria fazer tudo taxado lá. certinho, tá certo, né? Tá seguindo as regras onde ele quer morar. Só que depois de um tempo ele falou assim, cara, tô pagando 80 mil reais, 100 mil reais por ano pra ser canadense. Mas olha só, aqui é caro tal coisa, o aluguel é caro, eu moro no basement aqui, no porão aqui de uma casa. E provavelmente já pagava imposto no Brasil, então ele estava pagando... Depois ele pagava imposto no Brasil, também. Pagando 2 vezes. Então ele renunciou daí à residência canadense dele, que é uma coisa que um brasileiro fala assim, como pode, né? Gente, a realidade, além do óbvio, né? Além do óbvio, tem muitas coisas na imigração que você vai experienciar você mesmo para você descobrir você em relação àquele país, né? Inclusive o Canadá, eu ouvi um amigo meu comentou isso. Eu tenho uma boa impressão do Canadá, mas eu também ouço muitas coisas assim que não são tão boas, né? Questão tributária e tal, enfim. Ele falou, se você fizesse um teste cego, lembra da época da cerveja, que fazia o teste cego? Teste cego. Você bebia e tinha que falar que cerveja que é. Se você pegar 10 variáveis ali e não souber qual país que é, você fala assim, puta, pra esse aqui eu não vou. E esse é o Canadá. Que interessante isso, hein? Boa imagem. Mas aí cola com aquilo que você falou do branding, né? Pô, o Canadá tem um branding. Sim. Como tem os Estados Unidos, como tem a Europa. Sim. Inclusive eu tenho clientes canadenses que querem pegar o green card americano, porque aumenta o salário, porque a economia é mais desenvolta, né? A minha impressão no Canadá é que você entra, tem muita imigração, então o que acontece? Se você precisa ganhar dinheiro no Canadá, você é mais um imigrante. Você vai competir com todos os indianos que estão lá, com todos os paquistaneses, com todos os chineses. Metade do Canadá agora já é asiático, né? Metade, cara? Metade. Caralho. Principalmente para Vancouver, ali, para sabendo que eles contribuem muito para a explosão imobiliária que deu lá. Sim. Explosão em termos de preço. Esse é outro problema. Quando você tem muita imigração, os preços, a terra é finita, os imóveis são mais finitos. Você consegue fazer um imóvel em 2 dias, né? Então, aumenta o preço naturalmente, né? Na Nova Zelândia, a piada que eles estavam fazendo na Nova Zelândia, que também é um lugar que tem imigração mais aberta, mais porosa, Puta país, hein? Puta país, sem dúvida.
Porque a piada que eles falavam assim, é que nem jogar banco imobiliário, que você começa a jogar, mas tá tudo comprado com hotel, e você só vai pagando hotel. Imagine banco imobiliário, você caía num lugar com Sim. hotel, você pagava caro. Então tá tudo comprado já e tá tudo muito caro. Os neozelandeses falavam isso, porque teve um boom demográfico ali, imigracional, de imigração. Infelizmente, na minha opinião, tanto a Nova Zelândia quanto o Canadá, você tem o mercado para os imigrantes e o mercado para o homem branco, ou homem original lá O que chegou antes, nativo o ali. nativo, né? Você vai no restaurante de imigrante e metade do preço. Quem vai te atender é um imigrante. E o dono do negócio é um imigrante também. Aí você vai no restaurante mais caro, para o nativo, ele é o dobro do preço. Mas quem vai te atender é uma pessoa nativa. E tudo diferente, assim. Então, assim, você vai fazer uma escola, vai fazer a Nova Zelândia e o Canadá tem essa perspectiva de você ganhar a residência através do estudo, tá? Sim. Eu não trabalho mais com isso, né? Se alguém quiser indicação, eu posso indicar alguns escritórios que trabalham com isso aí. Mas você precisa estudar 2 anos lá, pegar um diploma. Só que quando você vai fazer a seleção de universidades, tem a universidade para o imigrante e tem a universidade para quem nasceu lá, quem é nativo, que o preço é o dobro. E o mercado percebe isso. Ah, não, você estudou em tal escola, você é um imigrante, então você vai ganhar um salário, você vai competir, cara, tem uma casta. Desculpa eu ser sincero, mas tá tendo uma casta lá, Não, entendeu? porra, é perfeito. É casta. Isso é além do óbvio. Isso é. É casta. Então você não chega lá e fala assim, não, mas espera aí, eu sou empresário no Brasil, ou, eu tenho um escritório de imigração, para lá, eu tenho todas essas qualidades. Olha, você é mais um imigrante aqui. Se você fala inglês perfeito, vão te deixar ser diretor da escola de imigrante. Mas a tendência é você ser adaptado ao mercado imigrante, entendeu? Sim. Eu lembro que tinha na época que eu estava em 2017, tinha uma indiana muito bonita indiana. Foi ali que eu percebi que existem outros lugares no mundo muito piores que o Brasil. Tem gente que não gosta do Brasil. Mas eu vou imaginar que o Brasil é o terceiro mundo. Existe o quarto mundo, Fábio. Você já esteve no quarto mundo? Já foi no quinto mundo? Existe o quinto mundo Cara, também. eu estive na Venezuela, né, meu? Aí, Eu acho que eu bati lá no piso. Então, essa menina na Índia, Eu tive essa em indiana. Cuba, cara. Então, Eu acho que Cuba tá abaixo da Venezuela ainda, hein? cara, a Índia, eu não sei como é que é a parte econômica lá, mas essa menina que ela me contou, ela falou que ela estava num sistema de castas e que ela, por ser mulher, ela era inferior naquela sociedade. Tudo que ela queria, o valor ocidental de estar numa sociedade, ela era igual ao homem. E ela tinha que ir para Nova Zelândia. Ela vendeu tudo que ela tinha na Índia para poder pleitear o caminho migratório à Nova Zelândia. Só que ela teve um problema. Qual foi o problema dela? Ela me falou isso, literalmente. Eu comprei um curso na faculdade do nativo. Você olhava para a mulher, você sabia que era indiana. Você viu o nome dela, Kuala, blá blá blá. E o que ela percebeu? Ela nunca conseguia emprego porque ela era imigrante com um diploma muito alto, e as pessoas não iam querer pagar o valor do salário dela. Então ela estava desesperada, porque ela não ia voltar para o quinto mundo nunca mais, ela falava. Não ia voltar. E daí o que eu vi que ela fez? Estava no encontro de negócios lá e tal, né? Onde que era isso? Isso era em Auckland, na Nova Zelândia. 2017. Aí eu percebi que o que ela foi fazer lá? Ela foi levar o cartão de visita dela, e os olhos lindos dela, profundos, um negro incrível, aquele corpo esbelto, parecia assim do Bhagavad Gita, não sei. Ela se apresentava para os empresários, assim, quase suplicando. Aí eu vi aqueles empresários kiwi, neozelandeses nativo, né, branquelo, assim, olhando assim, nem sabia o que fazer com tanta beleza ali e tal. E dava pra perceber que ela estava indo pro plano B, que era casar com alguém, né? Nada contra. As pessoas estão usando as ferramentas que elas têm para emigrar, né? E na Nova Zelândia também eu percebi que eu estava solteiro na época. Era uma tristeza, porque você podia ser bom de conversa, você podia fazer as meninas rir e tudo mais. Mas se você não tivesse aquele passaporte neozelandês, cara, tá fora. Você podia ser amante, talvez. Você vai deixar para os sábados de manhã, quando o meu marido neozelandês estiver correndo na Baía de Auckland, a gente se encontra, mas não quero mais falar com você. Cara, foi frustrante, cara. Foi chocante, cara. Cara, mas... É a minha versão. Eu posso estar enganado, eu não quero ofender ninguém aqui, mas eu percebi que havia uma preferência, as pessoas estavam num sistema de sobrevivência para conseguir o passaporte do primeiro mundo, né? Ó, eu não morei na Nova Zelândia, visitei lá, mas eu morei na Austrália, são países parecidos.
lá eu já tenho uma visão diferente, assim, sabe? Eu sentia que a Austrália, ela ficou já tão pulverizada em termos de imigração, que era muito comum você ver lideranças, o cara era croata, o outro era não sei o quê, o outro era não sei o quê, porque o país, mal ou bem, tinha necessidade de preencher aquele mercado de trabalho e cresceu em função disso, cresceu em função da imigração. Então, a Austrália tem políticas muito abertas, já Sim. foi mais aberto, Sim. de imigração, e hoje talvez está com uma população um pouco mais estabilizada. Mas eu via muito isso lá, e a Austrália era uma das coisas que eu achava mais legal, essa pegada de tipo, de você ver muitos imigrantes, assim, Uhum. convivendo junto e tal. Sim. Como é que é essa parada nos Estados Unidos, assim, também? Não rola uma segregação do brasileiro e tal? E aí, emendando na pergunta, qual que é o perfil de brasileiro que te procura Olha, pra ir pra lá? você fez uma pergunta americana, perguntas compostas, duas perguntas em uma. Mas respondendo a segunda pergunta, tem vindo todo tipo de pessoa, classe Quer média. água? Não? Não, tudo bem. Classe média, pessoa que tem informação, tem tecnólogos também, você também é elegível se você não tiver o bacharelado, só que a prova mais difícil, Ah, então. tá? Se não tiver bacharelado, até com tecnólogo, talvez o cara Talvez consiga. aprove, mas por quê? Se você, dependendo da igreja que você bater, dependendo do escritório que bater, eles vão vender para você que a prova é fácil, mas não é mais fácil, tá? Tem que saber se você não tem bacharelado, tá assistindo a gente aí. Eu tenho tecnólogos aprovados, mas, por exemplo, uma das grandes linhas de venda, de marketing, né? Estavam vendendo muito esse green card para os Estados Unidos para piloto de avião. Estão vendendo ainda. E alguns pilotos de avião ganharam o green card, tá? Só que não é 100% deles. Eu digo que 50% deles ganham. Por quê? Porque vai de oficial para oficial aceitar que esse piloto de avião, o pleito do piloto de avião sem ter o bacharelado. Tem oficial que, se você não tem bacharelado, ele já nega tudo. Tudo, né? Agora tem outros que não, eu vou aceitar aqui essa habilidade excepcional aqui desse piloto e vou dar o green card para ele, né? Então, quem tem procurado a gente de todas, classe média, média alta, classe alta, pessoas famosas, né? Infelizmente, devido à situação de estar no país agora de uma certa instabilidade, né? Todo mundo está procurando um plano B. 3 vezes por dia algum amigo me liga assim, Gustavo, estou precisando de um plano B, algo para deixar na prateleira para se eu Todo mundo. precisar. Bom, beleza, é uma opção, né? Cara, eu não quero ser cavaleiro do apocalipse, né? Eu, inclusive, sou contra esse discurso, mas o fato de eu ter um passaporte europeu, cara, e já ter vivido fora, não vou negar, é algo que me tranquiliza. Ah, sem dúvida. Que se der uma merda aqui, seja ela qual for, tá? Eu acho até que a gente fala muito essa questão de liberdade, de poder falar, de não poder falar, até onde isso vai, uma escalada autoritária, Uhum. não sei até onde isso vai. Mas, na minha visão, o nosso maior risco de curto e médio prazo é uma deterioração econômica rápida, que derrete o teu patrimônio, o meu, de todo mundo, e aí, Sim. cara, você que tem, qualquer pessoa, né, eu sou uma delas, que tem uma aspiração de viver fora um dia, igual eu penso me aposentar, penso me aposentar em outro lugar. Uhum. Cara, tu depende do teu patrimônio, de tudo que você vai construir ainda, tu depende disso. E se chegar nesse momento e você tá num país, imagina, vamos colocar a Venezuela em perspectiva, o patrimônio derreteu, cara, você vai continuar vivendo de uma forma razoável dentro da Venezuela? Imagina, o Brasil deteriorou, você vai ter uma renda aqui, um Sim. patrimônio, você vai continuar vivendo bem aqui dentro. Mas da fronteira para fora, não vale nada teu dinheiro mais. Isso é Derreteu. real. Isso se você sabe um básico de economia, Eu acho que esse é o maior risco. esse é um grande risco. E o fato de ter o passaportinho ali na gaveta, cara, se der alguma merda e eu falar, cara, e amanhã eu compro uma passagem e eu vou embora. Sim. Isso Sim. me dá uma tranquilidade. Não, sem dúvida. É o que o pessoal está fazendo mesmo, né? Ou é visto, ou green card, né, de residência, ou... muita gente tem procurado isso mesmo, né? Eu esqueci a primeira pergunta tua. A galera vai nesse plano B, assim, a ideia é essa, assim, tipo, eu quero ter um plano B. 90% hoje em dia é o plano B. Não 10% realmente quer emigrar. Ah, então Tem 10% tá indo embora mesmo. Tem umas pessoas de classe média que tá acontecendo. Tá vendo o poder aquisitivo deles cair, mas eu acho que não tem a ver com o Brasil só. Tem a ver com essa época pós-pandemia, revolução digital, inteligência artificial, tá comendo, indústrias estão desaparecendo na noite por dia, e a pessoa começa a falar assim, não, nos Estados Unidos eu tenho emprego. Eu tenho um cliente que era tecnólogo de TI, que o Dr. Jake até falou pra gente não pegar ele, porque ele achava que não ia aprovar, mas aí o cliente pediu assim, Gustavo, por favor, essa é a última chance, porque eu tô velho, tinha 50 e poucos anos,
as linguagens que eu sei de TI só nos Estados Unidos usam. Olha. Eu só tenho essa opção agora. Eu tinha um irmão que morava lá já, né? A gente pegou o pleito dele, foi atrás, e de fato, quando o oficial que leu o pedido dele, falou assim: olha, eu não aceito você nessa categoria porque você é tecnólogo, eu não aceito o teu mérito nacional. Ele falava assim: eu poderia aceitar teu mérito nacional, porque é legal o teu projeto, mas o meu poder discricionário eu nego. Ah, eu poderia aceitar que você está bem posicionado para esse green card, mas o meu poder discricionário eu nego. O cara bateu nele um monte. Daí, é claro, nesse processo de green card você ainda tem uma chance de ainda conversar mais uma vez com o oficial, por escrito, né? Então o escritório foi lá e preparou uma resposta para ele, chamada resposta de RFE, né? E a gente conseguiu mudar a cabeça do cara, né? Do oficial, e foi aprovado, ele ganhou o green card, hoje ele tá lá nos Estados Unidos, tá super feliz e tal. Pô, Só que essa pessoa era uma pessoa que estava, assim, em franca necessidade de ir para um país onde tinha uma economia mais forte. Tem ali 10, 20%, assim, normalmente classe média, média baixa, que é o pessoal que... Aí vem a importância de você da seriedade do trabalho. Tem gente vendendo casa, vendendo carro para pleitear o processo Green Card, que não é um processo barato, se for fazer bem feito. Se for fazer mal feito, daí é barato, né? Mas fazer bem feito realmente é uma coisa meio cara, né? São vários profissionais, precisa contratar um advogado americano que tem que representar lá nos Estados Unidos. Então tem muita responsabilidade de pegar um cliente para cuidar do processo dele, né? Sim. Eu acabei falando uma de coisa, não falei nada, mas... Não, mas eu acho que deu para entender, assim. E uma das dúvidas que eu tava aqui, que eu tava até vendo aqui. Então você falou que a minoria das pessoas que te procuram é para migrar de imediato e a maioria delas é para deixar ali na gaveta. Isso. Se eu te contrato a Strawberry America, você consegue o green card lá. Quanto tempo eu tenho para ir? Ou eu não preciso ir? Como é que funciona? Boa pergunta é essa. Posso ficar aqui com ele na gaveta? Sim e não. Tem condições, tá? E como Portugal, Uruguai, cara, dane-se. Uruguai você precisa pisar uma vez cada 3 anos para manter a tua residência permanente lá. Você é residente uruguaio também? Também, porque era mais barato para abrir empresa. A gente tem um escritório América Latina lá para pegar os clientes da América Latina, né? Era mais barato abrir no Portugal, tinha um imposto de 0,5% do que manter no Brasil, né? O Green Card, você tem 2 narrativas, tá? Não importa se é advogado, brasileiro ou americano. Tem uma narrativa que diz que você precisa morar lá 6 meses por ano para manter o Green Card. O que o Dr. Jake diz, e o que eu já vi acontecer, então eu fio na palavra do Dr. Jake, você precisa pisar no aeroporto uma vez a cada 6 meses, passar na imigração, clicar lá que você entrou, tomar um café na lanchonete e voltar no mesmo avião. Além disso, você precisa pagar imposto de renda americano. É isso que eu ia perguntar. A tua residência fiscal já tem que estar lá, então. Você tem que assumir, essa é a segunda coisa, você tem que pagar, assumir tua residência fiscal, você tem que assumir que você é um residente americano, você tem um green card holder, você assume que você faz parte dos Estados Unidos da América como US person. Você não pode chegar na fronteira e falar assim, eu só tô brincando de green card aqui e tal, eu sei que eu posso só pisar, entrar e sair, vão te dar uma babada. Aconteceu com um cliente meu semana passada, ele chegou na fronteira e aquelas perguntas que os oficiais fazem, né? Ele viu o green card e falou assim, você é um residente americano? Pegadinha, né? Sim, eles adoram fazer isso. Adoram. Aí, em vez de ele falar, sim, eu sou residente americano, ele chegou e falou assim, não, veja bem, eu trabalho na Europa, eu estou em um processo migratório, cara, o oficial já mijou na cabeça dele lá na hora, mas não tirou o green card dele, ele pode entrar. Sim. Mas o que você precisa fazer então para manter o green card? Você tem que ter uma constância você não pode ficar ausente mais que 6 meses direto, você tem que pagar impostos, declarar impostos, você tem que assumir que você é um residente e você tem que ter um endereço americano que pode ser uma caixa postal, pode ser a casa de um amigo. Os Estados Unidos é muito libertário, gente. Os Estados Unidos inventou a palavra liberdade praticamente, né? Por ver a Declaração de Independência e tal, os caras... Então eles entendem que eles não querem ficar controlando você demais. Mas é claro que se você tem o green card para fins de lazer, ficar assim, só passeando, entrando e saindo, sem nenhuma relação com o país, realmente isso vai ser ruim. Para pegar a cidadania, sim. Para a cidadania você vai precisar de 6 meses de residência no ano, em 5 anos, para pegar a cidadania. Depois do green card, num período de 5 anos, o cara pode aplicar para virar cidadão americano. Isso. Cara, eu achava que o green card era tipo um status definitivo, que o cara jamais se tornaria cidadão. Ele pode se tornar através da residência, né? Todos os países, né, give or take, tirando um ou outro, né,
eles têm essa coisa de 3 a 5 anos de residência, pode pedir o passaporte, né? A Espanha, 3 anos, Uruguai, 3 anos, Portugal, 5 anos, se for residente como estrangeiro, né? Inclusive para os seus filhos até 21 anos e esposa, né? O processo de green card americano, sua esposa e seus filhos até 21 anos ganham o green card e pode se tornar cidadão depois. E eu pago um processo só? Um processo só. Ah, é? Tem escritório, de novo, dependendo de você bater na porta, que eles vão cobrar por pessoa da família. Eu acho muito engraçado, porque o trabalho de você botar o nome da tua filha lá no processo de green card é uma linha. Qual que é o nome da sua filha? Nasceu quando? Me pague $500 agora. Eu acho isso ridículo, né? Ou Mas seja, faz isso. o processo pro cara, pro pai de família e pra família dele de 5 pessoas vai ser basicamente o mesmo. Sim, depois de até 5 pessoas a gente está cobrando a mesma coisa. Se for fazer um outro processo chamado ajuste de status, quando você tenta fazer tudo por dentro dos Estados Unidos, daí a gente cobra um pouquinho mais daí, porque tem muito trabalho por pessoa daí. Mas é outro processo, não é o green card consular, né? Sim. E, cara, tem o que você diria, assim, que é um termo que a gente até comentou e não aprofundamos. A gente falou, mas não falou numa outra conversa nossa. O que são os coiotes de paletó? Cara, onde tem Eldorado, onde tem dinheiro, tem um piramideiro, né? No Brasil. Né? Boa. Bitcoin, green card, as pessoas... Toda semana aprende alguém relacionado à pirâmide. Aí, né? Sem dúvida. Então, assim, como o green card é um objeto de desejo que eu comparo às vezes, é quase cocaína. Se o cara experimenta uma vez, ele quer ficar naquilo, né? Se o cara ganha o green card, ele quer, é uma coisa muito, é um desejo grande, um desejo emocional grande, é um produto muito valor agregado emocional, vamos falar. Algumas pessoas, elas percebem assim, peraí, tem gente cobrando $15.000 por esse processo de green card. Eu sei falar inglês mais ou menos, eu acho que eu vou ser mentor, acho que vou ser um consultor aqui e tal, vou cobrar $5.000, é bem mais barato, e eu vou vender isso aí. Eu sou um libertário como você. Eu sou a favor de não ter, assim, grupos específicos licenciados pelo Estado e tal. Mas, tendo dito isso, eu acho que quem está assistindo a gente deve procurar para ver se tem um histórico. O escritório tem um histórico de trabalho com migração. Se tem advogados associados ao escritório, porque isso vai corroborar um trabalho mais profissional, né? Tem mentores que são muito bons? Tem. Provavelmente tem algum mentor que é muito bom. Mas, assim, o problema é que como tem um Eldorado muito grande, a pessoa fala assim, no Brasil eu ganho $1.000 por mês. Se eu vender um processo de green card, eu vou poder cobrar $5.000. Vou vender green card. Então está tendo uma profusão assim de pequenos profissionais de imigração que estão... estudam ali e começam... Só que assim, eu acho que falta um pouco de ética pessoal daí para a pessoa falar assim, não, eu estou qualificado a fazer isso, ou eu estou associado a alguém que está qualificado a fazer isso, para entregar o melhor produto para o cliente, porque são produtos caros, né? E Sim. Se você tem o teu pedido negado, como é uma coisa emocional muito importante para a pessoa, o sonho para ela é como se os Estados Unidos negasse ela. Porque eu vejo os clientes assim, cara, eu não sou Jesus Cristo, tá? Às vezes acontece, às vezes tem pessoas lá que não entram no céu. Comigo, né? É 10%, é 10%, é um processo difícil. Quando o oficial nega o pedido, cara, a pessoa pega assim, os Estados Unidos me negou. Os Estados Unidos não me aceitou no mérito nacional. Eu não sou importante. Mexe com a cabeça, que né? ficam meio piradas, né? A gente não abandona ninguém. A gente fala assim, olha, dá pra pleitear Eu acho que tem um outro componente também, que assim, ó, essa sensação de que a pessoa se envolve emocionalmente com um projeto, com um destino, e ela começa a imaginar a vida dela lá. E ela começa a fazer planos. Eu tô falando isso porque eu me lembro de quando eu fui para a Austrália pela primeira vez e eu não tinha nem o visto aprovado e eu já tava, tipo, muito lá. Pesquisando tudo e vendo como é a vida e aquela coisa toda. De repente, te fecha uma porta ali. Teu mundo desaba, né? Com certeza. A cabeça do cara já tá lá. Com certeza. Tem gente que tem carro comprado, tem carro... Uma coisa que está acontecendo na minha comunidade agora são a revogação do green card. Pode acontecer. Acontece raramente, mas se houve fraude, o governo americano vai lá, você foi lá, comprou casa, tem uma vida lá, seus filhos estão na escola lá. Um dia, você recebe a cartinha lá e fala assim, seu green card foi revogado porque houve fraude no seu processo, né? Caralho. Então, infelizmente, os coiotes de paletó, né, que é uma piadinha interna lá que a gente usa, né? São pessoas que, infelizmente, não estão levando
dando a importância, né? Cheio de Cuidar da pessoas família. que não tem o know-how Sim. adequado para estar trabalhando nisso aí. Exato. A pessoa pode até ser um advogado, às vezes, mas, como a gente estava conversando antes, né? Não se ensina na faculdade de Direito sobre como fazer o B2NW, como fazer esse visto, tá? O que o Dr. Jake falou é que para você aprender sobre imigração americana, você tem que trabalhar já com quem tem uma experiência, né? Para aprender junto como estagiário, como paralegal, né? Eu fui paralegal do Dr. Jake por muito tempo. Para aprender a coisa na prática, porque é uma coisa muito delicada, assim, com muitas possibilidades, né? Então, infelizmente, de fato, é o novo Eldorado, né? É uma fronteira ali. É engraçado, por exemplo, assim, que a gente fala em Portugal, por exemplo, que o risco não está na fronteira de Portugal. Não tem coiote na fronteira de Portugal, tá? De paletó ou sem paletó. Você entra fácil em Portugal. O problema em Portugal é que depois que você entra, os caras vêm dar golpe de você vender uma empresa para você, vender uma casa, aluga casa à distância. Portugal, o problema dos coiotes é depois que está dentro. Estados Unidos é a fronteira. Depois que você entra nos Estados Unidos, você está na terra da lei e da ordem. Sim. Lembra aquele Law and Order? Que achou massa lá? Cara, você tem que fazer tudo certinho. Você tem que fazer tudo certinho. Então, depois que você está dentro lá, você tem uma responsabilidade legal. Eu tenho uma responsabilidade legal com os clientes. Eu tenho que seguir as regras do governo americano, senão eu tenho um problema com o governo, né? Então, ninguém apronta dentro dos Estados Unidos. Mas na fronteira, né? Até chegar lá... Tá cheio de gente agindo ali. Tem. E estão na internet. Tem, e daí vamos somar outra questão aí que aparece também às vezes, é o fenômeno da internet. Que a pessoa às vezes está começando a trabalhar com isso, daí ela vê que teve um caso onde o oficial pediu para ter equivalência de diploma. Daí a pessoa fez um vídeo na internet, no YouTube, você precisa ter equivalência de diploma. Falando que aquilo ali é nova regra agora. É nova regra, só que como tem muita variação e tem muito canal no YouTube, essa imigração americana hoje em dia, apesar de ser a imigração mais fácil que tem hoje em dia, comparado com 10 anos atrás, a gente não tinha informação. O problema agora é excesso de informação, excesso de narrativa, que pode fazer pessoas perderem muito dinheiro. Tem a narrativa de que piloto avião ganhava fácil esse green card. Se você está assistindo aí, se está com raiva de eu estar falando isso, gente, eu não quero o teu mal. Eu quero que você ganhe o green card. Se você é piloto avião, se ouvindo isso, eu estou torcendo para você, tá? Eu não quero chover na tua festa. Eu sou o cara, eu sou o idiota que quer falar que é o pior vendedor do mundo, que está falando assim, olha, não vai ser tão fácil, tá? Lute por que você quer, mas não caia nessa história que é fácil. Porque tem muito vendedor aí falando, é fácil, teu currículo é maravilhoso, teu currículo é fantástico, você ouviu isso, acho. Teu currículo é muito bom, pode pagar 25 mil, 30 mil dólares aqui que a gente vai cuidar de você. Cara, é muito dinheiro, 25 mil dólares. Muito dinheiro. Na época foi basicamente isso. Me venderam uma certeza absoluta. Aí eu falei, certeza absoluta não, né? Vou ser justo. Teu processo é muito bom e tal, as chances são enormes e não sei o que e tal. Eu falei, beleza. E aí, que eu já comentei com você, o que me incomodou foi que, apesar de me darem uma convicção muito grande ali de boca, não dividiram o risco comigo na hora do investimento. Que é, por exemplo, tinha que pagar 100% adiantado. Falei, cara, aí as coisas não convergem. Porque se eu tenho um negócio e eu tenho convicção naquele processo, cara, eu facilito. Eu pego 50% agora e pego 50% na aprovação. Por que não? Sim. Eu tô alinhado com a minha convicção. É o walk the talk, né? Walk the talk, ou walk the walk. Fazer o que é a real, né? É isso aí. Sim, e como é que você funciona lá nesse aspecto? Eu devo ter sido um monge cristão em outra vida, porque eu me sinto muito mal. Todo mundo gosta de falar que gosta de trabalhar com uma certa ética, mas assim, eu me sinto melhor de participar do risco, como você falou. A gente cobra metade dessa aprovação, outra metade da aprovação. Por quê? Porque é muito dinheiro, tá? A gente está cobrando um valor abaixo da média de mercado. Bem abaixo do que eu vi lá há 8 anos atrás, tá? Mas o que aconteceu? Essa história do valor, tá? Nos Estados Unidos, o valor para esse green card é de 6 mil a 10 mil dólares. Nos Estados Unidos, advogado americano, gringo, tá? Não é um advogado brasileiro, gringo, tá? Mas o que aconteceu? Gringo. Algumas pessoas muito boas de marketing, eu concedo isso, os caras são muito bons de marketing, tá? Eles
faziam jantares em São Paulo, Cervo da Lagosta, prometiam, ó, eu vou cobrar $30 mil de você, mas se você não ganhar, eu te devolvo todo o dinheiro. Ok, tentador, né? $30 mil dá R$150 mil hoje. Dá uma kitnet, talvez em alguns... Tem pessoas que não têm casa própria, né? Mas beleza. Esse pessoal inflacionou o mercado, porque daí o que acontece? O brasileiro médio, o afegão médio, né, brasileiro, chega lá e fala assim, não, esse cara cobra 30 mil, deve ser melhor do que o cara que cobra 10 mil. Por que ele tá... Se ele é tão bom, se ele tem tanta aprovação, por que ele cobra 10 mil? Tem algo de errado. Então eu vou no cara de 30 mil, 20 mil, porque ele me garantiu que eu vou ganhar a Green Card. O Gustavo não garantiu, ele falou que quem garante é o governo dos Estados Unidos. Peraí, nem o governo te garante, porque eles não tem que ver teu pleito. E peraí, Claro. Joe Biden, se você fala, Joe Biden, dá uma ajuda aí. O presidente dos Estados Unidos não vai fazer nada por você. Você pode ser amigão do cara, ele não vai pra cadeia por você. Tem um processo legal. Não é mais, você não tá mais no Brasil. Você tá nos Estados Unidos da América, law and order. Então, eu comecei cobrando até menos que isso para ganhar, no começo para ganhar mais experiência, né? Mas agora a gente está cobrando $10 mil, que acho que é um valor bom de mercado. A gente faz toda a documentação extra no pacote. Tem escritórios que cobram 15 mil? Tem. Tem escritórios que cobram 20 mil? Tem. Tem os que cobram 30 mil? Tem. Mas aí fica a teu critério. Tem também algumas pessoas que cobram menos que 10 mil. Mas acho que a pessoa... Oi? E com um cupomzinho do Além do Óbvio aqui... Ah, sim. Desconto 10%. Além 10%. do óbvio. Isso aí. É só mencionar o Além do Óbvio lá que te dá 10% daí no pacote daí, né? Por que um pacote? Porque a gente vai cuidar do cliente por 6 meses, 1 ano às vezes. A gente tem que acompanhar a família até ela na entrevista mais tarde no consular. Todos os nossos clientes até hoje ganharam o Green Card, depois de aprovado o pedido inicial, passaram na entrevista, já não teve nenhuma negação, nenhuma revogação até hoje, então a gente está bem contente com o trabalho, né? É um valor que eu ainda acho caro. Quando a gente estava falando hoje vindo para cá, qual que é o produto que se paga de 50 mil reais que não seja um carro ou um apartamento? Dentista? Se você perder todos os dentes, talvez, né? É um valor... É caro. Já é caro $10 mil. Algum procedimento estético muito pesado para o cara... Muito pesado. A gente deve estar falando de silicone, né? Para mulherada, sim, né? Que nem deve chegar a isso, eu acho. Não. Eu não sei se posso falar da minha esposa, mas a gente orçou. E ela deu 25 mil. E eu falei assim, achava que era mais caro. Então, assim... É muito dinheiro ainda, $10 mil, né? E me dói quando alguém chega e começa a lidar comigo e fala assim, Gustavo, você... Eu acho que eles não falam isso pra mim, mas eu percebo assim, eu acho que você é pior porque você cobra mais barato. Eu percebo que eles têm um desdém porque eu não tenho estrela da Globo na minha propaganda, né? E o que eu tenho falado pros clientes assim, cara, você quer que eu pegue o teu dinheiro pra passar pra ator da Globo que cobra fortunas? Eu prefiro pegar o teu dinheiro e ficar com o meu carrinho bom lá, meu carro bom, minha vida é boa, não me falta nada. Pra que passar? Por que criar essa ilusão, né? Esse circo, esse pão e circo, né? Não precisa. Mas você tem uma taxa de aprovação sim alta. Sim. A gente é auditado Eu ia te perguntar, escritório... como que a gente... como que eu diferencio, sei lá, tô querendo o Green Card, tô olhando vários escritórios, pessoas na internet e tal, como que eu tomo a decisão? Essa é uma pergunta. Acho que a primeira coisa é... Eu sou libertário, tá? Eu acho que não deveria ser assim, mas ter um advogado americano é um diferencial, porque ele estando nos Estados Unidos, num país de lei e ordem, né? Se você fizer algo errado com o teu pedido, ele tem sérias consequências, né? Acho que é bom estar com um escritório internacional que tem um advogado americano te representando. Outra coisa que seria interessante também é ver o que está incluso no pacote. Porque tem escritórios que falam assim, olha, você precisa trazer todos os documentos para mim, aí eu escrevo teu pedido em 4 meses, né? Eu acho isso meio longo, né? Qual o prazo de vocês lá? A gente está fazendo em 2 meses, mas a gente faz toda a papelada junto. Vocês realmente pegam na mão para fazer toda a burocracia. Isso, porque o que acontece? Para você fazer o pedido, você tem que ter pelo menos um projeto de mérito nacional, que pode ser um personal plan ou business plan, mas você tem que ter umas 40 páginas isso aí. Sim. Você não consegue baixar da internet. Você não consegue ir no Fiverr pagar $5 para alguém fazer um projeto bom de mérito nacional, né? Isso está incluso no nosso pacote. Tem escritórios que não incluem. Aí você vai pagar $1.000, $2.000 por fora. Aí já começa a ficar estratosférico, né? Você precisa traduzir certificado todos os teus documentos em português. Tem gente que cobra R$100 por página. No nosso escritório a gente tem um tradutor
juramentado dentro do nosso escritório para só ficar fazendo isso. Para quê? Para azeitar as coisas para ir mais rápido, né? Para dar celeridade. Isso. E também tem uma coisa muito importante que são as cartas de recomendação, que elas têm que estar mais ou menos. É ideal que o cliente tenha alguma ajuda para entender como colocar o mérito nacional nessa carta, porque senão vai ficar uma carta muito brasileiresa, assim, muito, muito brasileira, assim. Ah, o Fábio é um cara legal, então deve ganhar o green card. Não é assim. A carta tem que ter. O ideal é que o escritório te ajude pelo menos a preparar, customizar um pouco um rascunho do que seria bom ter nessa carta, para que o referenciador depois altere essa carta e assine o testemunho dele, né? Quem vai assinar a carta é o referenciador. Mas é interessante ter um apoio nisso aí, porque senão a tua chance de green card e profissional green card cai. Como a gente tem tudo isso, a gente consegue bater 90% da aprovação para quem tem bacharelado e 50% de aprovação para quem é tecnólogo. O tecnólogo, às vezes, tem que aplicar 2, 3 vezes para ganhar o green card, por causa da questão da categoria. Né? Sim. Claro, se você é um Elon Musquinho, chances maiores. O tecnólogo, vamos imaginar assim, um empresário que teve muitas realizações, se ele contratar um escritório que sabe apresentar ele nessa luz, do Elon Musquinho, ele vai bem. Aí ele tem 90% também de chances, né? Tem muito a ver como se monta a defesa, entre aspas, né? A narrativa ali. Sim, porque os Estados Unidos, quando eles falam assim, habilidade excepcional, o brasileirinho vai lá no site da SAS, tem 6 pontos lá. Um diploma, licença para praticar a profissão, ganhar salário acima da média, ele fala, eu tenho isso, eu consigo isso, 10 anos de experiência, sou eu. Só que isso é conversa de coiote para mim. Porque o que a prática está falando? A mente do oficial está assim, eu quero um cara que impactou a indústria. Teve uma pessoa que dirige metrô aqui de São Paulo procurou, eu não sei a profissão exatamente, se é assistente técnico do metrô, é o cara que dirige o metrô, motorista do metrô. Ele queria muito que eu fizesse o processo para ele. Daí eu falei assim, cara, o que se impactou pro metrô de São Paulo? Eu acordo de manhã, eu dirijo o metrô. Eu não tenho nada contra isso, só que assim, para você ganhar o green card, se a gente falar que você só dirige o metrô, você não vai passar. Você não vai ganhar isso aí. Então é melhor não arriscar o dinheiro. Agora, se você trabalhando no metrô, você achou uma maneira de aumentar o gasto, diminuir o gasto do metrô em termos de eletricidade, porque você percebeu que se mudasse a rotina dos controles, a empresa economizava 100 mil reais por mês, você tem habilidade excepcional. O americano, ele é o cowboy, ele é o cara empreendedor, ele quer alguém que pensa grande. Tem outros escritórios que discordam de mim, falam assim, não precisa disso, não. Eu vi outro dia um escritório falando que se você fosse abrir uma escola de manicure lá, você ganhava o green card. Eu discordo disso, cara. Eu acho que vai perder dinheiro. Vai torrar dinheiro fora. Você acha que seria negado, por exemplo? 90% de chances de ser negado. Tem uns 10% de Papai Noel, que são os caras que acham que querem que pule o muro, sabe? O pessoal que votou no Biden lá, que quer pule o muro e tal, eles vão cair no... Receita de bolo, legal, mas... Tem um pessoal lá que realmente chama de Papai Noel. Um outro escritório inventou esse termo, achei perfeito, eu prestei ele, né? Os Papai Noel do Green Card, que fica dando Green Card assim, você limpa o chão, segunda e quarta e sexta, beleza, você não tem nenhum plano de mérito nacional. Não importa, venha, pula o muro, né? Eu acho que realmente tem os oficiais que eles estão muito cansados, 500 páginas, estão cansados, eu tenho que bater a meta do mês, porque lá o funcionário público tem meta, né? Sim. Então, tem uns Papai Noel que acho que 10% de chance na prova daí. Acontece. Sim. Tem um perfil que é mais aprovado? Ou melhor, deixa eu refazer minha pergunta. Eu quero mais encorajar as pessoas do que desencorajar. O cara realmente precisa ser um gênio para ser aprovado? Não. Você tá no meu canal... Você está no canal do Sul América? Um cara normal, nunca teve nenhum destaque aqui. 80% dos meus clientes são normais, super normais, classe média, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeuta, professor de ensino médio, comunicação social, advogado, mas nenhum advogado assim que está no STF, entendeu? Porque isso é um problema que a internet brasileira está fazendo. A internet brasileira está confundindo o EB1, que é a última bolacha do pacote, que é o caso do Daniel Paga, que a gente vai entrevistar outro dia. Sim. Você é um cara muito bom no que você faz nessa profissão. E o EB2NW. O EB2NW você tem que ter Advanced Degree, ele tem que ter um bacharelado,
e um projeto de mérito nacional. Então essas pessoas, eu até prefiro uma pessoa Que é mais onde simples. vocês vão ajudar. Isso, eu até prefiro uma pessoa mais simples que chega e fala assim, Gustavo, ó, estou pagando milhares de dólares para você trabalhar, eu não quero trabalhar. Tem muita coisa no YouTube, eu tenho que trabalhar para te pagar, você faz o trabalho. Perfeito. Então, beleza, eu dou 3 opções, a gente dá 3 opções de mérito nacional para a pessoa, ela vai ter que assumir isso frente ao governo americano, né? Ela precisa vestir aquilo nela e falar assim, não, eu estou confortável com esse plano de mérito nacional. Beleza. Essa pessoa é bem melhor do que a pessoa, por exemplo, tem, eu ia falar médico, mas tem umas assim, profissões de alta classe A, alta classe, né? Que o cara tem um ego do tamanho, assim, do prédio do Bovespa, sei lá. Tem, aí o cara chega muito inflexível. Ele fala, não, eu sou muito especial. Tá bom, mas olha só, o mérito nacional do Tio Sam tem que bater lá no ponto G do Tio Sam. Não no teu ponto G. Eu tô vendo que o ponto G já tá bem ativado, mas o dele, né? Inclusive, eu tava trocando ideia com o Daniel, né? O Daniel é um cliente, inclusive temos um episódio gravado com ele aqui que ele fala como é a vida lá na Flórida e tal. Vou deixar o link aqui também. E o Daniel falou um negócio muito interessante, que ele falou que gostou muito de você porque teve um determinado momento da conversa de vocês que ele falou, cara, eu não preciso ouvir o que você acha que você é. Me conta que eu preciso transcrever isso pros caras. Não sei se estou falando exatamente como ele falou, mas assim, ele disse que aquilo deu uma caída de ficha nele, no sentido de que, tipo, cara, joga real pra mim aqui, e o que você acha de você não me importa muito. Eu quero pegar tudo isso e mostrar isso pro cara, mostrar isso pros Estados Unidos da forma como eles entendem, da forma como é valioso pra eles, Isso. e não pra você. Isso. Tem um problema cultural Você aí. derruba um pouco a questão do ego, né? Não falando que o Daniel tem ego, nada disso, mas você derruba um pouco aquela percepção pessoal do cara, extrai a informação. Eu vou dar um exemplo. Dá uma repaginada. Teve um cliente uma vez que ele trabalhava para uma empresa americana no Brasil, eu não vou dizer o nome da empresa, né, para o sigilo do cliente, e ele gerenciava um investimento muito grande no Brasil. Desde que eu chegou na parte de mérito, ele chegou e falou assim, Gustavo, eu mando dinheiro para os Estados Unidos. Isso é mérito nacional. No meu livro, é mérito nacional. Eu falei assim, Gumercindo, cara, você pica das galáxias, eu acho que você foda pra cacete, você é foda. Mas veja só, os Estados Unidos, esse mérito nacional não é grana. Grana é outro tipo de visto. Visto E, visto de investimento, E2, E5, EB5. É outra coisa. E você tem que investir dentro dos Estados Unidos. Você tem que criar emprego dentro dos Estados Unidos. Você está criando emprego no Brasil com capital americano e você está gerando impostos brasileiros que você manda para os Estados Unidos. Mas esse visto específico, ele não tem a ver com grana. Ele não entendeu isso. Então essa parte de transcrever, que acho que o Daniel está falando lá, olha só, a gente tem que entrar na cabeça do serzinho ali, e ele é uma cabeça americana. EB1 é EB1, EB2 é unidade, EB2 é unidade. EB5 é EB5, E5 é E5. Eles são muito lógicos. É uma cultura muito lógica. E o brasileiro é muito passional. Então, várias vezes eu vejo assim, ô Gustavo, convence o cara lá que eu mereço o green card. Eu falo assim, é um processo baseado em evidência. Onde você quer comprar evidência? Na loja de evidências? Vamos encontrar a loja de provas. Tem uma lá em Los Angeles, muito boa lá, acho que paga em dólar, parcela em 10 vezes, né? Então, não dá para ir comprar evidências, né? Então, realmente, tem que transcrever um pouco para a cultura. Customizar, né? E vamos encaminhando aqui mais pro final, e eu tenho uma última pergunta que é o seguinte, para quem quiser ir contratar a Strobel América, vocês, como é que funciona? Tem uma avaliação, vocês têm uma reunião de avaliação antes do cara fazer um investimento? Como é que é o fluxo? Sim, pode entrar em strobelAmerica.com, vai ter um botão flutuante de WhatsApp, você clica ali. Nós vamos deixar o link aqui do contato na descrição e o QR Code na tela. Isso. E aí o cara clicou lá, qual que é o próximo passo? Ele vai falar com o concierge do escritório, ele vai explicar como funciona o escritório, que basicamente vai passar algumas funções bem gerais, porque ele não está qualificado a entrar a fundo no mérito, casar o mérito nacional com a pessoa. Então tem que agendar um horário com um dos diretores, né? Pode ser com o Dr. J, comigo ou com outros diretores, e você vai ter uma sessão ali para fazer essa customização, para você entender a complexidade do processo, entender o perfil do cara, a responsabilidade do processo, para também tentar tirar um pouco essas narrativas e tal,
E realmente é que nem alfaiate, tem que fazer sob medida, né? Então, infelizmente, a gente cobra para essa hora, porque a gente tem muita procura. Infelizmente não, cara, né? Lei de É o oferta único e demanda, não tem como, né? O tempo de todo não tem mundo como. vale. Porque assim, é muita. Tudo. Pensa comigo, Fábio. Você chegar ali em Campo Belo ali. Campo Belo, né, que você mora, né? Uhum. Você chegar ali, você quer ir para os Estados Unidos? Você quer green card? Você quer green card? Todo mundo quer green card. Não quer, você vai lotar sua agenda com, né? Você vai ficar falando o dia inteiro, então não tem como, né? E tem que, infelizmente, para a gente poder te atender bem, parar tudo e olhar para você e entrar no grupo seleto, a gente só pega 30 clientes por mês no máximo, porque não dá para customizar mais que 30. 30 clientes são mais ou menos 500 páginas por cliente, 5 mil, 15 mil páginas por mês. Cara, que insano. Quantas pessoas vocês têm no escritório? Umas 15 agora. Tem uma em Salt Lake City, outra parte fica em Lisboa, outra parte fica em Curitiba, São Paulo, algumas cidades do Brasil. Mas assim, são várias mãos que vão ajudar a construir essas 500 páginas, mas o Dr. Jake como advogado responsável, eu também como o diretor da filial aqui no Brasil, eu tenho que revisar cada processo, porque é a nossa garantia. A gente só vai ganhar também a segunda parte do contrato quando o cliente ganhar. Então a gente quer que ele ganhe o green card. Então eu preciso fazer uma coisa mais customizada daí. Sim. Com mais atenção. Então ele tem essa consulta inicial, paga, cupom do Além do Óbvio aí. Na verdade, nós vamos deixar o link, você menciona o Além do Óbvio nesse link de contato. 10% de desconto aí e 10% Isso. também em No todo o pacote processo. total, sim, Boa. com certeza. Então, de 10 mil dólares foi por 9 mil dólares daí, né? Não precisa pagar tudo de uma vez só, dá para dar uma entrada pequena, um balão de entrada, a gente faz o pedido inteiro, o cliente recebe o pedido inteiro, daí ele paga a segunda parte, a gente bota no correio, somente se for aprovado a gente cobra o resto do contrato, né? Maravilha. Tem funcionado muito bem pra gente e a gente não vai mudar tão cedo também. Maravilha, então Strobel América, QR Code na tela, link aqui embaixo. Se você tem um sonho americano, se você quer o green card, tem bacharelado há mais de 5 anos. Melhor, isso. Uhum. Procura eles aí que os caras são campeões aí. Tá aqui o Gustavão, parceiro nosso aqui, estabelecendo essa parceria aqui que eu espero que seja duradoura e quero ouvir os cases de sucesso aí, certamente a gente vai ter. Eu só pra também deixar claro, eu gostei que eu passo o canal de vocês porque eu vivo muito isso, né? Essa coisa do além do óbvio, né? Quando eu vi vocês falando assim, olha, não é que você tá na Holanda que você vai ter um atendimento de saúde perfeito, isso bateu muito com a minha experiência de cidadão global, né? Então, eu estou patrocinando esse canal, claro, tem a ver com o que eu trabalho, mas eu gosto muito da proposta e essa coisa de debater as culturas, assim, eu acho muito legal, muito bacana mesmo. Obrigado por me convidar também. Vamos te convidar para alguns episódios aí para você vir. Vamos tretar aí, com os países aí. Compor a mesa, às vezes 4 pessoas e tal, é legal. Sim, vamos fazer. É bom esse papo.